Bom dia, temos aqui um vídeo com um artigo definido, conjunção, comparativo e superlativo no hebraico, num vídeo só. Vocês podem ver como um podcast, ou andando no caminho. Começamos então. Quem ainda não se inscreveu no canal, está convidado a se inscrever. Shalom e começamos. Bom dia, Boker Tov. Hoje falaremos no nosso vídeo sobre o artigo definido no hebraico, o os do português, as, ou a conjunção também, que é o e do português. Começamos aqui então, lembrando para quem é novo no canal, para se inscrever, todo mundo pode deixar os comentários, escrever frases e, evidentemente, curtir. Vamos começar então. Hayom Ba'ir Yeshuk. Hoje na cidade há um mercado. Hayom, hoje, Ba'ir, na cidade, Yeshuk, há um mercado, uma feira. Ani olech lashuk, hakarmel, ho, o, layam. Temos aqui o, que é ou do português. É bem parecido, então é fácil de lembrar. Então, ani olech lashuk, eu vou ao mercado do Carmel, é o nome de um mercado, ou layam, ou a praia, ou ao mar. Agora é a vez de vocês lerem. Ani olech lashuk, hakarmel, o, layam. Agora, uma pequena regra em relação à conjunção, ao V. Geralmente usamos a letra V como o E do português. Por exemplo, eu vou ao mercado e à praia. Mas, às vezes, em vez do V, temos U. U, isso vem antes das letras Pei, Mem e Bet, que são chamadas de letras labiais, ou quando vem antes, geralmente antes de uma palavra que começa com um Shva. E nos outros casos todos, usamos o V como o E do português. Mas mesmo quando temos que usar o U, no dia a dia, realmente a maioria das pessoas usam o V. Então, não temos que se preocupar com essa regra. Arechov Hagadol Malé Anashim. Temos aqui o Ha, que é o artigo definido. Arechov, a rua, grande. E em hebraico, quando temos uma palavra, um substantivo e depois um adjetivo, e queremos fazer esse definido, usamos o ha antes do substantivo, antes da palavra e também antes do adjetivo. Em português não falamos assim, seria a rua, a grande. Em português falamos simplesmente a rua grande. Mas em hebraico colocamos os artigos antes do ha, antes da rua, antes da harehov, hagadol. Está cheio de pessoas. הרחוב הגדול מלא אנשים. הוא מדבר מהר ואני מדבר לאט. הוא מדבר מהר, ele fala rápido, ואני מדבר לאט, eu falo devagar. הוא מדבר מהר ואני מדבר לאט. O V a conjunção é o E do português. Mesma coisa com o V, às vezes temos vá em vez de V, mas no dia a dia a gente usa V. Então temos Hu medaber maher, ve'ani medaber leat. Agora é a vez de vocês. Hu medaber maher, ve'ani medaber leat. Devagar. A sefer al shulchan hu hadash. O livro ha, aqui o artigo definido, ha sefer al shulchan hadash. Hu hadash. Poderia ser simplesmente hadash, mas às vezes usamos o hu, o pronome pessoal, como se fosse o verbo. A sefer al shulchan, o hadash, ele é novo ou simplesmente é novo. Habayit al hahar nir'a yafeh. Temos aqui dois artigos, ha-bait, ha-har. Ha-bait, a casa, ha-har, a montanha. Habayit al hahar nir'a יפה. בתל אביב יש חוף יפה. בתל אביב há uma praia bonita. בתל אביב יש חוף יפה. Antes de o nome de uma cidade, não usamos o artigo definido. Não existe, por exemplo, dizer a Tel Aviv ou Tel Aviv, isso não existe. Então temos simplesmente a preposição. בתל אביב יש חוף יפה. הספרים הגדולים
liyad hashulchan. Aqui temos, mais uma vez, o substantivo, a palavra sfarim, livros. Então, hasfarim, os livros, hagdolim. E aqui o artigo antes do adjetivo também. Então, temos hasfarim, hagdolim, leyad hashulchan. Ao lado halon, ao lado da janela. Agora, a vez de vocês. Hasfarim, hagdolim, leyad halon. Agora, Hayam ve Hahar Yafim. Hayam, temos aqui o artigo antes da palavra Yam, ve Hahar e a montanha são bonitos. Então temos aqui um artigo, mais um artigo, e aqui a conjunção. Hayam ve Hahar Yafim. Agora é a vez de vocês. Hayam ve Hahar Yafim. Kan shaket ubachutz yesh rash. Aqui temos o U em vez do V, como falamos no começo. Antes da letra B, usamos o U em vez do V. Mas no dia a dia, se vocês falarem V em vez de B, é como a maior parte das pessoas falam aqui em Israel. Kan shaket. Aqui está silêncio, é silencioso. Ubachutz. E lá fora, yesh rash. Há barulho, ou é barulhento. Então temos aqui a conjunção V, mas como vem antes da letra B, usamos U. No próximo slide faremos um exercício, eu vou ler e vou pedir para vocês traduzirem antes de verem a tradução. Ver algumas palavras que vocês já lembram. Ani roe et ha'ir ha'atika beirushalayim. Eu dou alguns segundos para vocês tentarem traduzir sozinhos. Ani roe, eu vejo, et ha'ir ha'atika, a cidade antiga, beirushalayim, em Jerusalém. Ha'ir ha'atika. Já vimos algumas vezes que temos antes do substantivo o artigo definido e antes do adjetivo também, diferente do português. Em português não falamos a cidade, a antiga. Hu ose avodah tová velo ra. Ele está fazendo um trabalho bom e não ruim. Ve, aqui temos então a conjunção. Ve. Lama lemaher im efshar leamtin. Temos aqui uma palavra nova para a gente, é im. Im é o C do português. Lama lemaher, para que se apressar? Im, para que apressar? Im efshar leamtin. Se é possível, im efshar leamtin. Se é possível esperar. Temos aqui então im, se. Agora a vez de vocês. Lama lemaher, im efshar leamtin. No final dessa lição, falaremos sobre os próximos vídeos, qual será o assunto dos próximos vídeos na terça e na quinta-feira. Hem banu gan gadol leyad hayam. Hem banu, eles construíram gan gadol, um jardim grande, leyad, perto ou ao lado da praia. Gan gadol, jardim grande. Se eu quisesse dizer o jardim grande, seria Hagan Hagadol. Agora é a vez de vocês. Hem banu Gan Gadol Leyad Hayam. Ani ratz maher el ha'otobus. Eu corro rápido para o ônibus. Agora é a vez de vocês. Ani ratz maher el ha'otobus. Ha é o artigo definido para o ônibus. Ani ratz maher el ha'otobus. Haim אתה רוצה תה ou café? O. Você quer chá ou café? E haim, vemos que im é C, im com alif é C, e haim
é uma pergunta. Aim אתה רוצה té ou café? הילדים משחקים בפארק ושומעים ציפורים. Temos aqui o V, que é o e temos o הילדים, as crianças. הילדים משחקים בפארק ושומעים ציפורים. E ouvem pássaros. Agora é a vez de vocês. הילדים משחקים בפארק ושומעים ציפורים. עוד קצת מים בבקבוק. Mais um pouco de água na garrafa. עוד קצת, mais um pouco. עוד קצת. מים בבקבוק. זה המקום הכי טוב בעיר. הכי טוב é o melhor. הכי é o superlativo, melhor. הכי טוב, melhor. Faremos alguns vídeos sobre os comparativos e superlativos. Mais que, menos que, o mais, o melhor. Mais para frente faremos isso. זה המקום הכי טוב בעיר. Esse é o lugar, esse é o melhor lugar na cidade. החנות פתוחה עכשיו ou מחר? Ou pode ser afirmativo também. החנות פתוחה עכשיו ou מחר. A loja está aberta agora ou amanhã. Ou. E temos o que é o artigo, a loja. החנות פתוחה עכשיו ou מחר. היא אוהבת לקרוא ספרים ישנים. Ela gosta de ler livros antigos. היא אוהבת לקרוא ספרים ישנים. E se eu quisesse dizer que ela gosta de ler um específico livro antigo, seria היא אוהבת לקרוא הספר הישן. ou את הספר הישן. הכיסא קטן אבל נוח. הכיסא, cadeira, קטן, é pequena, mas é confortável. הכיסא קטן אבל נוח. Temos aqui uma oração sem verbo. O verbo ser ele não existe no presente, como já falamos antes. Se eu quisesse dizer הכיסא הקטן, eu estaria dizendo a cadeira pequena. Mas como eu estou dizendo הכיסא קטן, eu estou dizendo a cadeira é pequena. בדרך יש בית קפה עם נוף לעיר. No caminho há uma casa de café com paisagem com vista para a cidade. Temos aqui a preposição im, escrita com ein, é o com. E se for escrita com aleph, é o se. בדרך יש בית קפה עם נוף לעיר. Agora é a vez de vocês. בדרך יש בית קפה עם נוף לעיר. הם עובדים מהר ואז נחים לאט. Eles trabalham rápido, então descansam devagar. האם זה גדול ou קטן? האם, já vimos, האם, se é grande. Se é, האם זה, isto, isso é grande ou pequeno? אני נוסע לים ובחזרה לעיר. אני נוסע לים, temos aqui o U em vez do V, mas mesmo assim, como já falamos, se vocês falarem V, é o que a maioria das pessoas fala aqui em Israel. Eu viajo para o mar, para a praia, e volto para a cidade. E por último, antes da revisão, temos הסוף של הטיול היה שמח. O final do passeio היה שמח. Foi
temos aqui, falamos que o verbo ser e estar não existe no presente, mas no passado existe, temos aqui haya. Então, foi. Sof shelatiul, haya sameach, foi alegre, foi feliz. Agora é a vez de vocês. Hasof shel hatiul, haya sameach. No próximo vídeo faremos sobre comparação, comparativo, maior que, menor que, e também falaremos sobre o superlativo, que é o mais, o melhor, e assim por diante. Faremos agora uma revisão, e lembrando para vocês deixarem os comentários, ideias e as frases que vocês quiserem escrever. Continuamos. Hayom Ba'ir yesh shuk. אני הולך לשוק הכרמל או לים. הרחוב הגדול מלא אנשים. הוא מדבר מהר ואני מדבר לאט. הספר על השולחן הוא חדש. הבית על ההר נראה יפה. בתל אביב יש חוף יפה. הספרים הגדולים ליד השולחן. Agora faremos a revisão com a tradução. Eu vou pedir, às vezes, para vocês tentarem traduzir antes de mim. Hayom Ba'ir yesh shuk. Vocês conseguem traduzir algumas dessas palavras? Ou a frase inteira? Hayom Ba'ir, hoje na cidade, há um mercado, há uma feira. Ani olech leshuk hakarmel ou layam. Eu vou para o mercado do Carmel, ou a praia, ou a mar. Harehov Agadol Malé Anashim. A rua grande está cheia de pessoas. Hu medaber maher ve'ani medaber leat. Hu medaber maher, ele fala rápido, e aqui a tradução, como é que fica a segunda parte? Ve'ani medaber leat. E eu falo devagar. Hasefer ala shulchan hu chadash. Hasefer ala shulchan, vamos tentar traduzir. Hasefer ala shulchan, o livro sobre a mesa é novo. Habayit al har nira yafeh, a casa sobre a montanha parece bonita. Betel Aviv yesh chof yafeh, em Tel Aviv é uma praia bonita. Asfarim hagdolim leyad shulchan, os livros grandes estão ao lado da janela. Perdão, não shulchan e sim chalon, ao lado da janela. Hayam v'hahar yafim. כאן שקט ובחוץ יש רעש. אני רואה את העיר העתיקה בירושלים. הוא עושה עבודה טובה ולא רעה. למה למהר אם אפשר להמתין? הם בנו גן גדול ליד הים. אני רץ מהר אל האוטובוס. האם אתה רוצה תה או קפה? Ou pode ser afirmativo. האם אתה רוצה תה או קפה? הילדים משחקים בפארק ושומעים ציפורים. הים וההר יפים. ומח, e a montanha são bonitos. כאן שקט ובחוץ יש רעש. Aqui está silêncio e lá fora tem barulho, ou é barulhento. אני רואה את העיר העתיקה בירושלים. Agora eu vou de vocês traduzirem. אני רואה, eu vejo, et ha'ir ha'tika, a cidade velha, em Jerusalém. Hu oseh avodat tová velo ra'á. Ele faz um trabalho bom e não ruim. Lama lemaher im efshar leamtin. Porque se apressar, se pode se esperar. Hem banu gan gadol leyad hayam. Eles construíram um jardim grande ao lado do mar, ao lado da praia. Ani ratz maher el haotobus. Eu corro rápido, rapidamente para o ônibus. Haim ata rotze te ou café? Você quer chá ou café? Ha'iladim mesahakim bapar veshomim tziporim. As crianças brincam no parque
e ouvem os pássaros. Agora a última revisão. עוד קצת מים בבקבוק. זה המקום הכי טוב בעיר. החנות פתוחה עכשיו או מחר. היא אוהבת לקרוא ספרים ישנים. הכיסא קטן אבל נוח. בדרך יש בית קפה עם נוף לעיר. הם עובדים מהר ואז נחים לאט. האם זה גדול או קטן? אני נוסע לים ובחזרה לעיר. הסוף של הטיול היה שמח. Agora a tradução. עוד קצת מים בבקבוק. Mais um pouco de água na garrafa. זה המקום הכי טוב בעיר. הכי טוב, melhor. זה המקום, esse é o lugar. Esse é o melhor lugar da cidade. Na cidade. החנות פתוחה. A loja está aberta עכשיו, agora, ou מחר, ou amanhã. היא אוהבת לקרוא ספרים ישנים. Ela gosta de ler livros antigos. הכיסא קטן, אבל נוח. אבל, a palavra importante é o porém, mas. בדרך יש בית קפה עם נוף לעיר. No caminho tem uma casa de café com paisagem com vista para a cidade. הם עובדים מהר ואז נחים לאט. Eles trabalham rápido, então descansam devagar. האם זה גדול או קטן? Se isso é grande ou pequeno? אני נוסע לים ובחזרה לעיר. Eu viajo para o mar, para a praia e de volta para a cidade. הסוף של הטיול היה שמח. O final do passeio היה alegre e feliz. Então, shalom e até a próxima terça-feira. Nosso vídeo será sobre comparativos. Shalom e até a próxima. Bom dia, Boker Tov. Hoje vamos aprender o comparativo no hebraico, ou seja, mais que e menos que. Nos primeiros slides, até quase o final do vídeo, veremos mais que e no final veremos menos que. No final do vídeo falaremos sobre o próximo vídeo também. Então, começamos. Eilat yoter chama mi Tel Aviv. E essa é realmente a fórmula. Usamos a palavra yoter, que é mais, depois o adjetivo chama, mais quente, e depois a preposição mi. Mi Tel Aviv. De ou do que em português, o que Tel Aviv. Eilat yoter chama mi Tel Aviv. Agora é a vez de vocês. Eilat yoter chama mi Tel Aviv. Agora, só lembrando a estrutura, usamos a palavra yoter, depois o adjetivo, nesse caso gvoha, mais alta, mi Tel Aviv. Yerushalayim yoter gvoha mi Tel Aviv. Parece um pouco estranho a palavra gvoha com dois reis no final, mas é assim mesmo, gavoa e gvoa. Yerushalayim yoter gvoa mi Tel Aviv, ou seja, está numa montanha, numa serra. Haifa yoter kara mi Tel Aviv. Haifa é mais fria que Tel Aviv. Veremos vários slides com a mesma estrutura. Yoter, adjetivo, e o mi. Agora a vez de vocês. Haifa yoter kara mi Tel Aviv. E lembrando, para quem é novo no canal, vocês podem se inscrever, compartilhar, comentar, escrever algumas frases. Isso ajuda a divulgar o canal. E, evidentemente, ver até o fim. No final do vídeo, faremos alguns exercícios também de revisão. Em vez de fazer simplesmente a leitura das frases, faremos alguns exercícios de revisão.
Tel Aviv yoter yekara miYerushalayim. Tel Aviv yoter yekara. É mais cara do que Jerusalém. Tel Aviv yoter yekara miYerushalayim. Yerushalayim yoter atika miTel Aviv. Temos sempre a mesma estrutura, yoter, o adjetivo, e depois a preposição mi. E preste atenção que nomes de cidades eles são sempre feminino. Então, Yerushalayim, Atika, Tel Aviv, Yekara. Agora a vez de vocês. Yerushalayim, Yoter, Atika, miTel Aviv. המכונית שלי יותר מהירה מהמכונית שלך. שלי, quer dizer meu, e שלך, teu. Então, a mechonit sheli, o meu carro, yoter mehira, é mais rápido, me a mechonit shelcha. Mechonit. Mechonit é carro, e temos também a palavra auto para carro, e temos também a palavra rechev. 3 possibilidades. האופניים יותר זולות מהמכונית. אופניים, bicicleta. האופניים יותר זולות, são mais barata, é mais barata que o carro. אופניים é plural. האופניים יותר זולות מהמכונית. הספר הזה יותר מעניין מהספר ההוא. Então temos aqui הספר, o livro, temos aqui o artigo definido, הזה. זה é este, então este livro, יותר מעניין, mas é mais interessante, מהספר ההוא. Temos aqui a preposição e o artigo, מהספר, ההוא é aquele. הוא é ele e ההוא é aquele. הספר הזה יותר מעניין מהספר ההוא. Agora a vez de vocês. הספר הזה יותר מעניין מהספר ההוא. הסרט הזה יותר ארוך מהסרט הקודם. הסרט הזה, esse filme, יותר ארוך, é mais longo, מהסרט הקודם. Vocês veem que não é complicada, essa estrutura é bastante simples, e usamos a palavra יותר, o adjetivo e depois a preposição me. הסרט הזה יותר ארוך מהסרט הקודם. E no final da lição veremos, em vez de yoter, veremos, em vez de mais, veremos menos. Menos longo, assim por diante. הוא יותר גבוה ממני. ממני do que eu. הוא יותר גבוה, ele é mais alto que eu. Agora é a vez de vocês. הוא יותר גבוה ממני. החתול יותר קטן מהכלב. O gato é menor, literalmente mais pequeno, menor que o cachorro. Agora é a vez de vocês. החתול יותר קטן מהכלב. המסעדה הזאת יותר טובה מהמסעדה ההיא. Vimos que a Zé é este e a Azot é esta. Porque Misadá em hebraico, restaurante em hebraico é feminino. Então, Misadá Azot, esse restaurante, Yoter Tová, temos aqui feminino, é melhor a Misadá Ahi do que aquele. Literalmente, do que aquela. Agora a vez de vocês. Hamisadá Azot, Yoter Tová, מהמסעדה ההיא. התיק הזה
יותר כבד מהתיק שלי. התיק הזה, essa bolsa, ou essa mala, תיק geralmente bolsa, mas pode ser mala também. יותר כבד é mais pesado מהתיק שלי, do que a minha bolsa, que a minha mala. Shel, vimos que é o do, possessivo, e sheli, meu, ou minha. Agora a vez de vocês. התיק הזה יותר כבד מהתיק שלי. המחשב הזה יותר חדש מהמחשב הישן. המחשב הזה, esse computador, é mais novo, חדש, מהמחשב הישן, do que o computador antigo. Vimos já a palavra atik, ir a Atika, cidade antiga, e temos também a palavra yashan. Yashan também é antigo, mas, digamos, atik pode ser uma coisa muito antiga. E yashan, menos antiga, por exemplo, uma roupa antiga é uma roupa yashan. E a cidade velha em Jerusalém, a cidade antiga, é atik, atika. E temos também a palavra zaken, que é para pessoa, uma pessoa idosa. Ayom yoter lach mietmol. Hoje está mais úmido que ontem. Yoter lach. Lach é úmido e avesh é seco. Ayom yoter lach mietmol. Etmol é ontem, ayom hoje. Agora a vez de vocês. Ayom yoter lach mietmol. העבודה הזאת יותר קשה מהעבודה הקודמת. העבודה הזאת, esse trabalho, יותר קשה, é mais pesado, é mais difícil, מהעבודה הקודמת anterior. Vocês veem que a palavra עבודה é feminino, então tudo está no feminino. זאת, הזאת, קשה, קודמת, anterior. E, retornando mais uma vez à estrutura que estamos aprendendo hoje, comparativo. Yoter, o adjetivo, nesse caso, cachê, depois a preposição mi. העבודה הזאת יותר קשה מהעבודה הקודמת. המסלול הזה יותר ארוך מהמסלול השני. המסלול הזה, esse percurso, esse caminho, יותר ארוך. É mais longo, מהמסלול השני, que o outro caminho. Literalmente, sheni é segundo, mas nesse contexto quer dizer outro. המסלול הזה יותר ארוך מהמסלול השני. Agora a vez de vocês. המסלול הזה יותר ארוך מהמסלול השני. השיר הזה יותר מפורסם מהשיר ההוא. השיר הזה, essa canção, essa música, יותר מפורסם, é mais famosa, מהשיר ההוא, do que aquela. הגן הזה יותר ירוק מהגן ההוא. הגן הזה, esse jardim, é mais verde do que aquele jardim. Agora a vez de vocês. הגן הזה יותר ירוק מהגן ההוא. אני צעיר יותר ממנו. Ou poderíamos falar também, אני יותר צעיר ממנו. Eu sou mais jovem do que ele. O יותר poderia vir depois do pronome pessoal, depois do אני. אני צעיר יותר ממנו. Ou אני יותר צעיר ממנו. Eu sou mais jovem que ele. הבית הזה יותר רחב מהבית ההוא. הבית הזה יותר רחב
é mais espaçosa. Rahav literalmente é longo, mas nesse caso é espaçosa. E Habayit Hahu, o ponto final deveria estar do outro lado aqui. Habayit Hazeh, essa casa, Yoter Rahav é mais longa Mi Habayit Hahu, do que aquela. Hayam Be'Herzliya, Herzliya é uma cidade em Israel. Hayam Be'Herzliya Yoter Shaket Mi Hayam Be'Tel Aviv. Hayam, o mar em Herzliya, na cidade de Herzliya. Yoter Shaket é mais calmo. Vimos que a palavra Sheket é silêncio, é mais calmo. Mi Hayam Be'Tel Aviv, do que o mar em Tel Aviv. Agora é a vez de vocês. Hayam Be'Herzliya Yoter Shaket Mihayam Be'Tel Aviv. Quem ainda não fez um comentário nesse vídeo, está convidado a fazer um comentário, deixar uma palavra nos comentários abaixo. Hamisada Azot Yoter Briah Mihamisada Hahi. Hamisada Azot, esse restaurante, Yoter Briah, é mais saudável Mihamisada Hahi, do que aquele restaurante. Agora a vez de vocês. Hamisada Azot Yoter Briah Mihamisada Hahi. Misada, já vimos várias vezes, é restaurante. E temos também a palavra lisod. Lisod, fazer uma refeição. Vocês conhecem já a palavra leachol, que é comer, mas tem também a palavra lisod, fazer uma refeição. Disso vem a palavra misada. A café pó, Chazak Yoter Mea café Sham. A café pó, o café aqui, Chazak Yoter, é mais forte Mea café Sham, do que o café de lá. A palavra pó é aqui e também a palavra kan, também quer dizer aqui, são sinônimos. Agora a vez de vocês. A café pó, Chazak Yoter Mea café Sham, do que café lá, de lá. E mais uma vez, poderíamos botar o yoter depois do pó. Poderíamos fazer a frase da seguinte forma. Café pó, yoter chazak, minha café sham, também a frase estaria ótima. Ou seja, o yoter pode vir antes do adjetivo. A cheder sheli mesudar yoter, minha cheder shelo. A cheder sheli, o meu quarto, sheli é meu, shelo é dele. Então, a cheder sheli, o meu quarto, mesudar é mais organizado, yoter miacheder shelo, do que o quarto dele. Vocês conhecem a palavra beseder, em ordem, temos aqui mesudar, organizado. Então, a cheder sheli, o meu quarto, mesudar, yoter miacheder shelo. Agora é a vez de vocês. A cheder sheli, mesudar, yoter miacheder shelo. A mechonit hazot יותר ישנה, יותר ישנה מהמכונית ההיא. A mechonit הזאת, esse carro é mais velho, mais antigo, מהמכונית ההיא, do que aquele carro. A mechonit הזאת יותר ישנה מהמכונית ההיא. Ainda não tivemos um vídeo simplesmente sobre os demonstrativos. Ze, zot, ele, faremos isso mais adiante. Mas já estamos vendo isso dentro de um contexto. Esse, aquele, e assim por diante. Mechonit azot yoter yeshana minha mechonit hahi. Agora, como falamos, em vez de yoter, vamos usar a palavra pachot, é menos. Menos. A mesma estrutura anterior, temos aqui a palavra menos, pachot, depois o adjetivo e a preposição me. הילד הזה פחות שקט מהילד ההוא. Esse menino é menos calmo do que aquele. Pachot. Pachot.
הילד הזה פחות שקט מהילד ההוא. ההר הזה פחות גבוה מההר ההוא. Essa montanha é menos alta do que aquela montanha. Agora a vez de vocês. ההר הזה פחות גבוה מההר ההוא. Então temos aqui, mais uma vez, a palavra pachot. Pachot é o contrário de yoter. Yoter é mais, pachot é menos. Então temos aqui menos alta. Depois a preposição, o artigo definido ha e har. Muitas preposições com o artigo junto, aparece uma contração. Por exemplo, le com ha fica lá. O b com ha fica ba. Mas o me com ha não tem uma contração, fica o me e o ha também. Então, mais uma vez, ההר הזה פחות גבוה מההר ההוא. האוטובוס הזה פחות מלא מהאוטובוס ההוא. האוטובוס הזה, esse ônibus, está menos cheio מהאוטובוס ההוא. פחות מלא מי. Menos cheio. Agora é a vez de vocês lerem. האוטובוס הזה פחות מלא מהאוטובוס ההוא. Parece que em um dos vídeos anteriores falamos sobre os contrários, sobre os antônimos. Malé, cheio, e rek é vazio. Pode ser uma pequena revisão. E a palavra autobus também já vimos anteriormente, que é ônibus, um pouco parecido com português. Então temos aqui, האוטובוס הזה פחות מלא מהאוטובוס ההוא. No próximo vídeo, temos aqui alguns exercícios, faremos juntos, mas no próximo vídeo, em vez do comparativo, falaremos sobre o superlativo no hebraico. Superlativo quer dizer o mais, o maior, etc. Não mais que, não comparando com uma coisa, mas o maior, o melhor e assim por diante. Então temos aqui, Ashlimu et hamishpat. Completamos a frase. Eilat, alguma coisa, Hama mi Tel Aviv. Queremos dizer que Eilat é mais quente que Tel Aviv. Qual a palavra que falta aqui, então? A palavra é yoter. Posso tentar escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Uma caneta aqui. Yoter. Yoter Hama. Eilat yoter Hama mi Tel Aviv. Agora é a vez de vocês lerem. Eilat yoter Hama mi Tel Aviv. Agora vamos ver qual palavra que está faltando. Eizo milah hasera. הספר הזה מעניין מהספר ההוא. Eu quero dizer que esse livro é menos interessante que aquele livro. Então, temos a palavra yoter e temos a palavra pachot. E a resposta é pachot, menos interessante. Evidentemente, gramaticamente, yoter também está correto. Mas se eu quero dizer menos interessante, fica pachot. Pachot מעניין מהספר ההוא. Esse livro é menos interessante do que aquele. Muito bem, então, continuamos no próximo vídeo. O próximo vídeo será na quinta-feira. Shalom e até a próxima.
Bom dia, Boker Tov. Continuamos então com os nossos vídeos de hebraico. Hoje falaremos sobre o superlativo no hebraico. Superlativo quer dizer o mais, o maior. Na vez passada falamos sobre o comparativo e agora o superlativo. Começamos então, mas lembrando só para vocês deixarem os comentários, novas ideias, e no final desse vídeo falaremos sobre a nova série de vídeos que começaremos na próxima semana. Começamos então. Eilat hi העיר החמה ביותר בארץ. Eilat é a cidade mais quente, Aretz é terra, mais quente da terra, mais quente de Israel, do país. Então, temos aqui a estrutura que vamos aprender hoje, é a seguinte. Ahama, ha, o artigo definido, o adjetivo e depois be-yoter. Se vocês se lembram, no vídeo anterior falamos sobre o comparativo. Falamos yoter gdolah mi. Tínhamos então a palavra yoter e depois o adjetivo e depois a palavra que estava comparando. Aqui temos simplesmente o adjetivo com o ha antes, um artigo definido, e depois be-yoter. Be-yoter. E veremos isso em vários exemplos. E no final, veremos uma outra forma de falar do superlativo, uma forma nova, isso bem no finalzinho desse vídeo. Então, Eilat hi העיר החמה ביותר בארץ. Agora a vez de vocês. Eilat hi העיר החמה ביותר בארץ. צפת היא העיר הקרירה ביותר בגליל. Tradução: Tzfat é a cidade mais fria. Hakrirá beyoter bagalil. Temos aqui algumas observações. Usamos aqui o pronome pessoal hi, ela, ao invés do verbo ser, que não temos o verbo ser no presente, como já falamos isso várias vezes. E além disso, a palavra tzfat, as cidades, nome de cidades, são sempre, isso é uma regra, são sempre no feminino. Então, tzfat hi, Hair hakrirá beyoter bagalil, mais fria da Galileia. E você já conhece a palavra kar, que é frio, e temos a palavra krirá, que é friozinho, cool. Pode ser em inglês, krirá, beyoter bagalil. Agora a vez de vocês lerem. Tzfat hi ha'ir hakrirá beyoter bagalil. Haifa hi ha'ir hayafa beyoter batzafon. Haifa, mais uma vez, essa forma que estamos usando. Hi, ela é. Ha'ir, hayafa beyoter. Temos aqui mais uma vez o adjetivo yafa e beyoter. A mais, a mais. As informações desse vídeo não são corretas. Tem gente que acha que Haifa não é a cidade mais bonita. Não sei, não estamos entrando nisso. Simplesmente aprendendo a gramática, revendo vocabulários, adjetivos e vendo essa forma do superlativo. Então temos Haifa, hi, ha'ir, hayafa beyoter, batzafon. E como já vimos, a palavra tzafon é norte, darom é sul. Batzafon no norte. Tel Aviv, hi, ha'ir, ha'amusa beyoter, bamerkaz. Merkaz é centro. Por exemplo, Tahana Merkazit é estação central, ou seja, rodoviária, e a palavra Merkaz é centro. E Amussá, movimentada. Então, Tel Aviv, Ha'ir, Ha'amussá beyoter, Bamerkaz. Agora veja vocês lerem. Tel Aviv, Ha'ir, Ha'amussá beyoter, Bamerkaz. Be'er Sheva, העיר הגדולה ביותר בנגב. Negev, deserto no sul de Israel. E Be'er Sheva é a maior cidade que tem lá. Então temos aqui essa mesma fórmula. Be'er Sheva, העיר הגדולה ביותר, a maior,
Banegev. Agora a vez de vocês. Be'er Sheva hi העיר הגדולה ביותר בנגב. No final desse vídeo faremos exercícios juntos, teremos 5 ou 6 slides de exercícios. Ao invés de fazer a revisão somente com a leitura, faremos dessa forma aqui. Vocês podem escrever nos comentários se vocês preferem nas revisões fazer simplesmente a leitura juntos ou exercícios ou meio a meio. Vocês podem escrever as ideias se vocês têm outras ideias. Vocês podem escrever também. Eu geralmente tento relacionar o que vocês estão falando. Tveria hi העיר הקרובה ביותר לכנרת. Kineret é o mar da Galileia e Krová é perto. Tveria hi העיר הקרובה ביותר לכנרת. Vocês prestem atenção mais uma vez que tudo que vamos ver hoje é no feminino, pois as cidades são sempre no feminino. E aos poucos vamos vendo também os nomes de cidades em Israel. Tveria hi העיר הקרובה ביותר לכנרת. Agora é a vez de vocês. Tveria hi העיר הקרובה ביותר לכנרת. נתניה היא העיר הארוכה ביותר בחוף. נתניה היא העיר הארוכה ביותר בחוף. Netânia é a cidade mais longa na costa. Mais uma vez, aqui as informações elas não verifiquei se é exatamente assim, estamos simplesmente usando as cidades para aprender essa fórmula do superlativo e rever os adjetivos. Pode ser que tenham cidades mais longas do que Netânia, realmente não verifiquei. Netânia היא העיר הארוכה ביותר בחוף. מודיעין היא העיר החדשה ביותר באזור. אזור é área, região, e Modi'in é o nome de uma cidade. Modi'in também, para quem já viu essa palavra em outros lugares, além de nome de cidade, no hebraico moderno significa também informação. Modi'in hi העיר החדשה ביותר באזור. Agora é a vez de vocês. מודיעין היא העיר החדשה ביותר באזור. רחובות היא העיר הירוקה ביותר במרכז. Rehovot é a cidade mais verde no centro. Merkaz, já vimos hoje, quer dizer centro, e Rehovot é uma cidade perto do centro. Rehovot hi העיר הירוקה ביותר במרכז. הרצליה היא העיר הנעימה ביותר בחוף. Hof é o litoral, é a costa. E Naim, vocês conhecem Naim Meod, muito prazer. Naim é agradável. Então temos aqui a cidade de Herzliya agora. Herzliya hi העיר הנעימה ביותר בחוף. Agora é a vez de vocês. Herzliya hi העיר הנעימה ביותר בחוף. אשדוד היא העיר העסוקה ביותר בדרום. Darom é sul, e Ashdod é o nome da cidade, e Air é a cidade mais ocupada ou movimentada, Badarom. E, mais uma vez, o que estamos vendo hoje, temos aqui o substantivo, a palavra ir, depois o adjetivo com o artigo definido, ha-asuka, a ocupada, movimentada, e depois essa fórmula beyoter, a mais, Badarom. Então agora é a vez de vocês lerem.
אשדוד היא העיר העסוקה ביותר בדרום. אשקלון היא העיר המוארת ביותר בלילה. אשקלון היא העיר, a cidade מוארת, mais iluminada balaila, à noite. A palavra or é luz e muar é iluminado, e aqui iluminada, pois está no feminino. Então agora a vez de vocês. Ashkelon hi העיר המוארת ביותר בלילה. Vocês podem escrever uma frase, escolher uma das frases, escrever nos comentários, ou simplesmente uma palavra, ou a palavra que estamos aprendendo hoje, a expressão ביותר, ou o que vocês quiserem escrever nos comentários. רמלה היא העיר המרכזית ביותר באזור. מרכז, vimos que é centro, e aqui מרכזית, central. רמלה היא העיר המרכזית ביותר באזור, na região, na área. Agora a vez de vocês. רמלה היא העיר המרכזית ביותר באזור. לוד היא העיר הקרובה ביותר לשדה התעופה. קרובה, já vimos que é perto, próxima. E שדה התעופה, vimos isso anteriormente em outro vídeo. שדה é campo, תעופה aviação. Então, שדה תעופה é aeroporto. Então, mais uma vez aqui, vamos ler juntos. לוד היא העיר הקרובה ביותר לשדה התעופה. גדרה היא העיר הנעימה ביותר למשפחות. משפחה é família, משפחות famílias. Então, גדרה היא העיר, a cidade mais agradável, הנעימה ביותר למשפחות, para famílias. Agora é a vez de vocês. גדרה היא העיר הנעימה ביותר למשפחות. Como disse anteriormente, no final do vídeo, nos próximos slides, veremos uma nova forma de superlativo. כפר סבא היא העיר הנקייה ביותר באזור. Ainda não, nos próximos. כפר סבא היא העיר הנקייה ביותר באזור. כפר סבא é o nome de uma cidade. Literalmente, כפר pode ser um vilarejo e סבא é avô ou vovô. Mas é o nome de uma cidade, כפר סבא, היא העיר, é a cidade mais limpa da região. Agora é a vez de vocês. כפר סבא היא העיר הנקייה ביותר באזור. שדרות היא העיר הקטנה ביותר באזור. A palavra אזור é uma palavra importante no vídeo de hoje. Região, área. שדרות é o nome de uma cidade. שדרות היא העיר הקטנה ביותר, a menor cidade באזור. Agora é a vez de vocês. שדרות היא העיר הקטנה ביותר באזור. שדרות היא העיר הקטנה ביותר באזור. ראשון לציון היא העיר הכי מתפתחת במרכז. Temos então aqui a nova fórmula, não a מתפתחת ביותר, e sim הכי. הכי é a nova forma de superlativo, que falamos que iam falar sobre ela no final da lição. Temos aqui então, הכי. הכי. Então, Rishon LeZion é o nome da cidade. Rishon literalmente quer dizer primeiro. Zion é Zion, Sião. Então temos Rishon LeZion, hi, העיר é a cidade. הכי מתפתחת. Mais מתפתחת quer dizer desenvolve, desenvolvendo. Desenvolvida. Então, הכי מתפתחת במרכז. Vem da palavra patuach, ou liftoach, que é abrir. Então, להתפתח é se desenvolver.
Então temos aqui a nova forma do superlativo. Rishon LeZion hi העיר הכי מתפתחת במרכז. Agora é a vez de vocês. Rishon LeZion hi העיר הכי מתפתחת במרכז. Vamos ver mais uma frase com essa forma de superlativo. קריית שמונה היא העיר הכי צפונית בישראל. קריית שמונה היא העיר, é a cidade הכי צפונית, mais ao norte de Israel. Temos aqui mais uma vez הכי צפונית. Então, dessa forma, fica a palavra הכי e depois o adjetivo. הכי צפונית. E tudo no feminino, pois, como já vimos várias vezes hoje, o nome de cidade está sempre no feminino. Então, agora é a vez de vocês. קריית שמונה היא העיר הכי צפונית בישראל. ערד היא העיר הכי גבוהה בדרום. Arad, o nome da cidade, Hiair é a cidade הכי גבוהה. Mais uma vez essa forma הכי. הכי גבוהה בדרום, no sul. Arad היא העיר הכי גבוהה בדרום. Agora é a vez de vocês. Arad היא העיר הכי גבוהה בדרום. Agora faremos os nossos exercícios. Targilim são exercícios de revisão ao invés de lermos as frases. O próximo vídeo será um vídeo de revisão e na sexta-feira e no domingo teremos um novo assunto, uma nova série de vídeos sobre preposições em hebraico. Vários vídeos sobre preposições em hebraico. Também falando sobre um passeio em Israel, uma viagem para Israel. E veremos várias preposições, várias delas novas também. Incluindo também a declinação das preposições e tudo mais. Então, continuamos aqui. E mais uma vez, se vocês tiverem ideias para vídeos, vocês podem escrever nos comentários. Sempre satisfeito de ter novas ideias. Continuamos então. Targilim são exercícios, então vamos fazer juntos. Ashlem. Ashlem quer dizer complete. Eilat hi העיר ביותר בארץ. Aquela fórmula que vimos, a primeira fórmula, ביותר. Então, temos que botar aqui um adjetivo. Então, poderemos botar, por exemplo, o adjetivo חמה. אילת היא העיר החמה ביותר בארץ. É a cidade mais quente da Aretz, da terra. Segundo exercício aqui que temos é targem. Letargem é traduzir. ירושלים היא העיר הגבוהה ביותר בישראל. Jerusalém é a cidade mais alta de Israel. E a terceira teremos que escolher 3 possibilidades. Eizo ir atika beyoter. Qual cidade é mais antiga? Akko, Modi'in ou Eilat? Pelo texto que vimos, Akko era mais antiga. Vamos para o próximo. Haifa hi העיר ביותר בצפון. Poderemos botar, por exemplo, o adjetivo yafá, mais bonita, ou qualquer outro adjetivo no feminino. Haifa hi העיר por exemplo, yafá ביותר בצפון. Agora temos tradução. Tel Aviv hi העיר העמוסה ביותר במרכז. Vou dar alguns segundos para vocês traduzirem.
Tel Aviv, e Air é a cidade, Amussá, mais movimentada, Amussá Beyoter, mais movimentada, Bamerkaz, no centro. E agora, Ma Aperush, qual o significado? Perush quer dizer significado, Akrová Beyoter. Qual o significado da expressão Hakrová Beyoter? Karov quer dizer perto, então Hakrová Beyoter é a mais perto, mais perto. Então, muito bem, terminamos aqui então o nosso vídeo sobre superlativo, já vimos comparativo e agora superlativo, e continuamos no próximo vídeo. Shalom e até a próxima.